Boa noite. Estamos iniciando o programa Cresce Brasil. Esse programa é do Instituto PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Nós, esta noite, vamos falar um pouco sobre impostos, carga tributária, crescimento do país. E para conversar conosco sobre isso, eu convidei o Jorge Ori, consultor de empresas, trabalhou muito para diversos órgãos do governo, grandes companhias do governo, como Embrapa, como os portos, Docas de Santos, e tem um currículo também para as empresas privadas. Jorge, boa noite. Como é que você está? Tudo bem. Ô Jorge, eu gostaria de começar a nossa conversa hoje aqui falando sobre a carga tributária, porque existe uma grande confusão que sempre deixa as pessoas meio atrapalhadas. Nós temos alguns dados, alguns levantamentos, que dizem que a carga tributária está próxima de 40%, chegando aos 40%. Por outro lado, o IBGE, que faz uma divulgação muito grande de todas as estatísticas feitas por eles divulgam com muita força, com muita competência, e eles, exatamente nessa semana, colocaram que a nossa carga de tributos chegou a 34,2% do PIB, e vai crescer também. Da onde vem essa diferença que tanto atrapalha o entendimento das pessoas que não fazem parte desse dia a dia sobre a carga tributária? Bem, o PIB é calculado pelo IBGE. O IBGE é o órgão oficial que calcula o PIB. E, portanto, é ele quem pode dizer, né, de quanto é o PIB e de quanto é a carga tributária que está dentro do PIB. Né? Quer dizer, o IBGE calcula o nosso produto interno bruto total. Ele é o único que calcula isso, e é ele, então, que tem todo, vamos dizer assim, as condições para dizer de quanto está de imposto ali, né? Agora, por quê? O PIB é uma soma, e o PIB tem os dois lados, o lado da produção e o lado da demanda. Do lado da produção, tudo aquilo que se produz, no qual é descontado aquilo que o produtor compra de terceiros. Ou seja, no PIB procura-se evitar a dupla contagem, que então é diferente do faturamento. Se você fizer o faturamento total das empresas, isso não é igual ao PIB, porque o PIB é o faturamento de cada empresa descontado aquilo que ela comprou de outra empresa. Então, o PIB é uma produção líquida. E dentro do PIB você tem os fatores de produção e tem aquilo que é repassado para o Estado. Né? Então, dentro desta conta, a conta do IBGE diz que esta conta do que é tirado do setor privado e passado para o Estado é de 34,2%. Ocorre que o PIB é usado também como um valor de referência. Então, vai te dizer o seguinte: quanto é que é alguma coisa em relação ao PIB? Não é que ele está dentro do PIB, mas sim uma referência ao PIB para dar uma ideia de dimensão. Então, se diz o seguinte: o setor automobilístico representa 19% do PIB, né? Quer dizer, o faturamento representa, mas o setor em si não representa 19%. Exatamente. Entra também a nossa dívida interna, né? Em relação ao PIB, que está baixando 50%. Se é 5%, 4%, mas não, necessariamente isso não é uma componente do PIB, mas sim uma referência ao PIB. Ô Jorge, então eu queria saber o seguinte: nós, realmente, quanto que nós pagamos de imposto, o que isso representa em relação ao PIB? Tá. O que então nós, como contribuintes privados,
transferimos para o Estado dentro do PIB são os tais 34,2%. Agora, o que é a diferença disso para chegar perto de 40%? O principal item é a contribuição que o próprio Estado tem que pagar sobre os seus funcionários. Tá? Então, é aquilo que seria um encargo social, né, que o Estado tem que pagar ao próprio Estado. Do ponto de vista da técnica da contabilidade nacional, isso é caracterizado como um elemento da carga tributária. Então, o melhor, da arrecadação, e isso dá os tais 38%. Então, o que o Estado arrecada são 38% do PIB, dos quais 4 e pouco por cento ele arrecada do próprio Estado. Certo. Agora, a minha carga tributária, eu, pessoa física, morador no Brasil, eu pago os 40% ou pago os 34%? 34%. Quer dizer, como média, paga 34%. Agora, o governo pagando essa diferença desses 4%, isso daí sai do que eu paguei também, né? Não, sim, ele tem uma conta de compensação. Né? Porque o que precisa considerar é o seguinte: vamos raciocinar com os tais 38%. Para onde vai esse 38%? Né? Ele vai basicamente para 3 destinações. Né? Uma primeira destinação é para o custeio da máquina do Estado. O custeio da máquina é para os investimentos. Isso representa alguma coisa em torno de 16%. Né? Uma segunda grande parte são as despesas assistenciais, que vai desde o Bolsa Família, que, né, se faz muito barulho, mas é relativamente pouco. Nós estamos falando de 10 bilhões, né, no total de 2 trilhões. São as contribuições previdenciárias, os pagamentos de aposentados e pensões, entre os quais estão esses 4%, está o fundo de garantia. Tá? Estão as pensões da assistência social. E o terceiro, que são os juros. Então, o Estado, e nós pagamos 34%, o Estado devolve para o setor privado 34 menos 15, uns 18%. 18% é devolvido para o setor privado, né, sob forma de contribuição, de assistência social e de juros. Certo. Então, é exatamente por isso que o nosso governo, ele não é 40% do PIB. O governo é menos que isso tudo que ele arrecada de imposto, porque uma parte desses impostos são devolvidos para a economia em geral, através de juros e de pagamento de aposentadoria, ou seja, é um dinheiro que retorna para o mercado. O governo não representa um peso de 40% do nosso PIB, né, de tudo que acontece. Porém, o que nós pagamos é isso aí, 40% vai para o governo. E isso, Jorge, até que ponto essa carga tributária tão elevada faz com que o Brasil tenha um crescimento bem menor do que os outros países emergentes? São duas coisas distintas. Nós crescemos menos que os outros países emergentes, não é por conta da carga tributária apenas. Nós crescemos menos porque nós fizemos a opção de nos voltarmos mais para o mercado interno do que para o mercado externo. Então, tanto a China como a Índia crescem, um a 10%, outro em torno de 8%, porque uma grande parte da produção deles é vendida para os Estados Unidos. O da China de produtos industriais, ou da Índia de serviços de tecnologia da informação. Então,
o crescimento deles não depende da renda do chinês ou do indiano, mas da renda do americano, do consumo do americano. Né? O Brasil vende muito pouco para os Estados Unidos. Né? E, na verdade, hoje, o grande volume da exportação é vendida indiretamente para os Estados Unidos, porque você vende para a China e a China depois transforma e vende para os Estados Unidos. Nós estamos mandando para a China minério de ferro, soja, eles transformam isso em produtos industrializados e mandam para os Estados Unidos. Por quê? Porque lá eles conseguem fazer essa transformação mais barata do que nós fazemos aqui. Né? Então, o próprio minério de ferro, digamos, transformado em geladeira ou em aparelho de televisão ou caixa de computador, né? Chega, vai para a China de navio, lá é transformado, é levado para os Estados Unidos, muito mais barato do que se nós fizéssemos essa transformação do minério de ferro em aço e de aço em chapa para computadores. Né? Então, isso é uma grande confusão que se faz, né? Porque acaba sendo uma visão muito interna e não a percepção de que o grande fator de crescimento da China não é o chinês. Não é o fato da China ter 1 bilhão e 200 milhões de população, maior parte deles pobre. Quer dizer, o que faz a riqueza e o crescimento da China é o que eles vendem para os Estados Unidos. Né? Ou seja, a China nada mais é do que uma grande barriga de aluguel, que agora está começando com esta renda vinda dos Estados Unidos, começando a criar o seu mercado interno. Né? Mas, por enquanto, a China depende fundamentalmente do mercado externo. A China exporta $1 trilhão, né? 600 bilhões, direto ou indiretamente, para os Estados Unidos, de tal forma que se os Estados Unidos deixarem de comprar da China, a China quebra. Só que se os Estados Unidos deixarem de comprar da China, você tem a inflação nos Estados Unidos e todos nós quebramos. Então, existe uma interdependência total disso aí. Em tese, ou seja, essa dependência hoje criou uma interdependência. Né? O Brasil é um país ainda muito fechado, quer dizer, do ponto de vista de comércio externo, seja para exportação, seja para importação, e isso significa que depende da renda das famílias. Se você tira das famílias, tira do contribuinte, porque quem paga o imposto no final são os contribuintes finais, são as pessoas, não é a empresa é um mero repassador, arrecadador e repassador. Né? Se o governo retira esta renda e aplica mal, ou seja, do ponto de vista de multiplicação de renda, significa que as pessoas compram menos. Se as pessoas compram menos, você desenvolve menos. E aí tem um paradoxo que é o seguinte, quer dizer, o que faria o crescimento maior do país? Se as pessoas consumissem mais. Mas o governo e as autoridades monetárias não querem que o brasileiro consuma mais, porque tem o risco de que se você consumir mais, você vai gerar inflação. Então, mantém uma taxa de juros absurda, né, para conter o consumo. Então, no fundo, nós podemos dizer o seguinte, quer dizer, existe um equívoco de entendimento do funcionamento da economia dentro da globalização, o que faz com que nós cresçamos pouco e os outros emergentes, quer dizer, a China ainda e até a Rússia, cresçam mais. Quer dizer, a Rússia cresce porque é o grande supridor de gás para toda a Europa. Ou seja, a Europa não sobreviveria sem o gás da Rússia. Mas, Jorge, o que eu vejo é o seguinte, o crescimento é uma coisa importantíssima, porque é daí que vem os empregos, é daí que vem a riqueza. Quando o país cresce, ele está gerando mais riqueza. E essa riqueza vai ser distribuída entre